Desde cedo, nós aprendemos com nossos pais a saber escolher com quem iremos caminhar, com quem iremos andar, com quem iremos seguir na caminhada da vida. Na caminhada da vida, escolha caminhar com Jesus, porque o grupo que caminha com Jesus é a multidão que vai saber o que é vida e vida em abundância. Acompanhe comigo agora a leitura de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Que mensagem, que palavra extraordinária de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje. E se você entender isso, meu irmão, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia diz que Jesus está caminhando com seus discípulos e estão indo em direção a uma cidade chamada Naim. E a Bíblia diz que estão os discípulos e toda aquela multidão que vem acompanhando os milagres. Essa multidão ela vai crescendo na medida em que Jesus vai caminhando. Porque Jesus, por onde ele vai passando, os milagres vão acontecendo e as pessoas se juntam a essa multidão que se torna ainda maior. Então ela vai cada vez mais aumentando. O texto diz que Jesus está indo com os seus discípulos em direção a uma cidade. Ele está indo propositadamente, pensadamente indo a Naim. E o texto diz que a multidão não é pouca, ela é grande. Exatamente por causa disso. Então nós temos aqui uma multidão, a primeira multidão do texto, você pode marcar isso na sua Bíblia. Vamos separar aqui as coisas. Marca lá na tua Bíblia. A primeira multidão que segue Jesus é a multidão número 1. É a multidão de pessoas que seguem Jesus. Quando Jesus está chegando na cidade, a Bíblia diz que ele chega perto da porta da cidade. Eis que ele se depara com um defunto. Está vindo cortejo fúnebre, pessoas segurando a alça de um caixão. O cortejo fúnebre está indo à frente. A multidão vem atrás desse cortejo fúnebre. E a Bíblia diz que também é uma multidão. O texto diz, Lucas vai dizer que era uma grande multidão saindo da cidade. Então era uma grande multidão entrando na cidade e uma outra grande multidão saindo da cidade. E essas duas grandes multidões se encontram na porta da cidade. Uma querendo entrar e outra querendo sair. O texto diz que Jesus então ele vai até o esquife e olha para aquela mulher enlutada, e é fácil de perceber que ela é ou a viúva, ou a mãe, ou parente de quem está naquele caixão, porque ela está vestida de luto. É fácil de perceber que é ela. O texto diz que Jesus, ao contemplá-la, diz para ela: não chore. Mas olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Íntima compaixão. Foi uma dor tocada nas suas entranhas. Jesus sentiu lá no seu profundo da sua alma uma dor, a dor daquela mulher. Jesus sentiu a dor daquela mulher e ele diz para ela: não chores. Mas não é apenas um não chores, apenas para tentar acalentá-la, a dor. Ele está dizendo não chore, porque ele vai resolver o problema dela. Quando Jesus diz para você não chore, é porque ele vai resolver o teu problema. Ele vai de encontro à sua necessidade. Ele não tem um remédio placebo para você. Ele tem a cura, ele tem a solução.
Ele vai resolver o teu problema. Duas multidões, uma que entra e uma que sai. A multidão que está entrando, que segue Jesus, é a multidão que vem contemplando e testemunhando os milagres. Eles vêm testemunhando que Jesus curou, multiplicou pão e peixe, que Jesus ressuscitou, e estão vendo dezenas e dezenas de milagres acontecendo. Então, qual é o comportamento deles? Eles estão tristes? Eles estão cabisbaixos? Não, claro que não. Eles estão rompendo em fé, estão cheios de alegria, estão assustados com tanto milagre feito por um carpinteiro de Nazaré. Eles estão assustados de ver como esse Jesus é capaz de fazer coisas extraordinárias. E por isso estão seguindo ele. A vida está acompanhando Jesus. No cortejo de Jesus, na caminhada de Jesus, no grupo de Jesus, tem vida, tem restauração, tem alegria, tem celebração, tem gozo, tem milagre. Esse é o grupo que está seguindo Jesus. Mas no grupo que está seguindo o defunto, é um grupo que tem morte, que tem tristeza, que tem lástima, que tem pranto, que tem dor, que tem perda, que tem desesperança. Mas estão saindo da cidade e se deparam com alguém, com outro grupo bem diferente do seu. E aí eu quero imaginar agora esta cena, porque Jesus ele vai romper com isso, ele vai dar vai parar, ele vai bloquear isso, ele vai encerrar ali aquela lástima. Imagina as pessoas tocando flauta, haviam as carpideiras que vinham cantando, que vinham tocando seus instrumentos, anunciando que alguém morreu. Pensa comigo, as pessoas que saíram da cidade, saíram carregando uma notícia ruim, a triste notícia da morte de um jovem que deixou a mãe agora viúva e desamparada porque não tem mais nenhum filho. Ela é viúva de filho único. Os pés que estão levando esse caixão são os pés que estão levando a má notícia na cidade. Só que agora Jesus está mudando essa história, porque os mesmos pés que saíram para anunciar a tragédia, para anunciar a tristeza, anunciar a perda, são os mesmos pés que terão que voltar e anunciar o milagre que Jesus acabou de realizar. Porque Jesus toca no caixão e diz para o jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. O jovem se levanta do caixão e é entregue à sua mãe. Qual dos dois grupos você se identifica hoje, agora? Quais dos dois grupos você consegue olhar e você consegue imaginar que você esteja seguindo? Talvez você esteja hoje enlutado, talvez esteja hoje lamentando a perda de alguém, lamentando uma dor, uma dor de uma notícia de que alguém está enfermo, de um desemprego, eu não sei o que está causando dor na tua vida, mas você hoje é essa multidão que vem acompanhando esse jovem que morreu. Hoje Jesus sai ao teu encontro para mudar a tua história. Hoje Jesus vai ao teu encontro para mudar a tua história. Hoje ele veio para trazer vida. Um grupo anuncia morte, mas o grupo de Jesus anuncia a vida. Um grupo anuncia o fim de uma história. Jesus anuncia o restart de uma vida, o restart de uma história, um restart de um casamento, o restart de um relacionamento. Hoje Deus está dando uma razão para você. Deus está mudando a tua história hoje. Ah, pastor, mas olha, não tem mais jeito, já acabou. Oh, meu irmão, você esqueceu do que eu acabei de ler? Esse jovem estava morto, já estava indo ser enterrado, mas Jesus foi ao encontro para dizer: eu estou mudando a história, não apenas desse rapaz, não apenas desta viúva, mas também de todos esses que vieram, porque agora vão aprender que quando eu os encontro e quando eles acreditam na minha palavra, vão viver o sobrenatural. Deus hoje tem uma palavra para você, para mudar a tua história, te tirar da tristeza,
te tirar da lástima, te tirar da depressão, porque Deus deseja mudar a tua história. Qual é o grupo que você está fazendo parte? Hoje há um convite de Jesus: venha caminhar comigo, venha fazer parte do meu grupo, porque no meu grupo tem vida e vida com abundância. Que o Senhor te abençoe.